Oi, gente boa. Meu nome é Júlio, eu sou pesquisador junto ao LNLS dentro do CNPEM e eu estou aqui nessa aula introdutória para relembrar alguns aspectos básicos sobre a radiação eletromagnética, coisas que vão ajudar muito a gente ao longo dessa escola, tá bom? Então, hoje aqui a gente vai começar a ver coisas realmente bastante. Só relembrando coisas muito básicas, mas a ideia é que isso sirva de base para aquilo que vai vir ao longo das próximas aulas, tá ok? Se de repente você precisar saber alguma coisa mais detalhada, alguma coisa mais aprofundada, se tiver alguma curiosidade que a gente possa responder, contacta a gente, escreve um e-mail. O meu e-mail vai estar lá no final da apresentação, vou deixar lá para vocês anotarem, pode me contactar. Dos outros professores ao longo da escola também estarão disponíveis, então não hesitem em nos contactar se alguma outra informação vocês acharem que é necessária. Dado o nosso tempo, eu vou ter que ser necessariamente um pouco superficial naquilo que a gente vai falar aqui. Mas essa superficialidade de hoje vai ser aprofundada em outras aulas que vão vir ao longo das semanas, tá bom? É, a ideia então hoje é nós falarmos de radiação eletromagnética, relembrando aqueles aspectos básicos da radiação eletromagnética. Para isso, eu vou relembrar realmente algumas relações muito simples sobre ondas. Acho que a parte mais interessante vai ser essa, em que nós vamos descrever o que é um síncrotron, novamente, sem entrar muito em detalhes, mas a gente vai falar da onde, o que é a radiação síncrotron, como funciona essa máquina chamada síncrotron, tá certo? Não posso deixar de falar para vocês do Sirius, que é o síncrotron, o novo síncrotron brasileiro, que é uma máquina formidável, a gente vai ver isso juntos. E no finalzinho, eu vou mostrar para você 3 exemplos de o que se faz com o tipo de radiação que o Sirius produz. Comecemos então relembrando algumas características básicas da radiação eletromagnética. A ideia de radiação eletromagnética está muito associada com a luz visível. E a luz visível é o domínio da ótica, tá certo? E um dos expoentes da ótica é o Isaac Newton, o mesmo Newton das 3 leis. Lá também é um cara que trabalhou muito com ótica e teve trabalhos importantíssimos nesse aspecto. Ele melhorou alguns elementos ópticos, ele inventou o telescópio refletivo. Então, o Newton realmente teve um papel muito importante na ótica lá pelo final do século XVII, começo do século XVIII. O que é importante salientar aqui é que a gente às vezes associa o Newton com esse experimento da dispersão da luz por um prisma, e o fato é que esse experimento ele não foi o primeiro a fazer. Então por que ele tão associado com isso? Porque ele foi um dos primeiros a dar uma interpretação muito importante desse experimento. O Newton ele não se contentou em apenas dispersar a luz. Ele dispersou a luz, viu que ela se dispersava no espectro, naquele arco-íris. Desse arco-íris ele selecionou uma cor apenas com uma fenda, deixou essa luz propagar. Essa luz se propagando, ele selecionou parte dela para passar num prisma. O que ele fez aqui? Ele, da luz branca, selecionou uma cor e passou de novo no prisma. E o que ele percebeu foi que essa luz selecionada, essa cor selecionada, não se decompunha mais. Ela continuava sendo a mesma cor. O que ele disse com isso foi então que essas cores eram as componentes básicas da luz branca. E aí que vem a grande sacada. Eu acho que isso que é importante a gente falar para os nossos estudantes, para o pessoal que está aprendendo o método científico agora, que não basta apenas você fazer um experimento e achar algo interessante. Você tem que trabalhar esse experimento, modificar ele, testar os seus experimentos e levantar hipóteses com as respostas que você tem. E essas hipóteses podem ser testadas por você mesmo ou em algum momento por outras pessoas que vão desenvolver novos métodos, novas tecnologias que vão permitir a gente testar aquilo. Essa ideia de método científico é muito forte quando você vê o trabalho do Newton. Então, isso eu gostaria de salientar para vocês. Então, essa figura é a figura que o Newton fez para o tratado de ótica dele.
E o que eu queria, na verdade, chamar a atenção aqui é que o Newton foi um dos grandes expoentes, mas não foi o único. Na época dele existia um grande debate sobre a natureza da luz. Se ela tinha natureza corpuscular, se eram pequenos pacotes de luz que se movimentavam no espaço, ou se eram ondas. O Newton era partidário da teoria corpuscular, enquanto o Huygens era partidário da teoria ondulatória. O debate entre os dois era muito acalorado. É uma época, é uma história muito bonita, muito interessante ver esse período da ciência. Vale a pena estudar aprofundadamente. Mas o fato é que o Huygens morreu antes do Newton e a visão do Newton acabou prevalecendo durante muito tempo como sendo como se a luz fosse composta de partículas. À medida que os experimentos foram evoluindo, o pessoal viu que não era bem assim, que às vezes a luz se comportava como onda e às vezes como partícula. Dependia muito do experimento que estava sendo visto. Esse experimento do prisma, o Newton conseguia explicar ele completamente a partir de um ponto de vista de partícula, mas outros experimentos ele não conseguia e ele simplesmente deixou isso de lado. Mas aqui o que eu quero trazer é justamente esse debate: onda ou partícula? Hoje, depois de toda a teoria eletromagnética que o Maxwell veio, e principalmente depois que o Einstein fez uma teoria que relacionava a energia da partícula com o comprimento de onda de uma onda, da onda eletromagnética, hoje a gente sabe que a radiação eletromagnética ela é as duas coisas e não é nenhuma delas. Então é um ente que tem esses dois comportamentos, onda e partícula, tá bom? Disso, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o seguinte, que alguns aspectos dos experimentos que vão ser mostrados utilizando radiação síncrotron se valem do fato de que a radiação eletromagnética se comporta como onda. Vários outros como partícula. Em que sentido? Quais são as características de ondas? Ondas têm amplitude, a gente pode definir o comprimento de onda, né, que é uma oscilação, e elas têm uma velocidade de propagação, que a velocidade de propagação, no caso da luz, no vácuo, é a máxima velocidade que a gente pode ter na natureza. Partículas, por outro lado, a gente costuma associá-las com energia ou momento dessa partícula, né? Então, assim, o impulso da partícula. Então, esses dois aspectos, eles prevalecem mais uns ou outros, dependendo do tipo de experimento que é feito. Mas a gente consegue relacionar as duas coisas, e a gente vai ver daqui a pouquinho isso, e quanto é importante relacionar. Lembrando que, no caso de ondas, existe uma velocidade que a gente uma expressão que relaciona velocidade com comprimento de onda e frequência. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, isso vale para qualquer onda e, em particular, para as ondas eletromagnéticas no vácuo, como a velocidade da luz é constante, esse produto tem que ser constante. Então, uma vez que se define o comprimento de onda, você sabe diretamente a frequência, porque esse produto tem que ser o mesmo. Novamente, recapitula bem isso, porque isso é importante porque a gente vai falar. Comprimento de onda vezes frequência tem que dar uma constante. Comprimento de onda aumenta, frequência diminui. Então, ondas eletromagnéticas de alta frequência têm pequeno comprimento de onda, e ondas eletromagnéticas de baixa frequência têm alto comprimento de onda. A gente vai ver alguns números daqui a pouco, tá bom? Dá para a gente relacionar as duas coisas quando a gente entra com a quântica na hora. A quântica relaciona o comprimento de onda associado de uma partícula com certa energia, com certo momento. Fazendo as continhas, na verdade, a gente chega numa expressão muito prática que a gente, dentro de um síncrotron, usa o tempo todo. A gente pode falar tanto de energia da radiação, quanto de comprimento dessa radiação. Então, aqui a energia dos fótons dessa radiação, expressos em electron-volts, é uma unidade de energia, é numericamente igual a 1240 dividido pelo comprimento de onda dessa radiação expresso em nanômetros. Ou seja, uma onda eletromagnética que tem um comprimento de onda de 1 nanômetro, ela tem 1240 electron-volts de energia. Essa energia é boa, essa energia é interessante, a gente vai falar delas. Por outro lado,
imagina um comprimento de onda bem grande, 1240, vai ter 1 elétron-volt. Isso é comprimento de onda visível. Tá certo? A gente vai falar mais um pouquinho sobre propriedades de diversas regiões de frequência ou comprimento de onda, mas é importante guardar desse slide isso, que você pode encarar a radiação eletromagnética tanto como onda como partícula, e essas propriedades estão associadas entre si. Comprimento de onda e frequência estão relacionados porque o produto deles dá a velocidade, e dá para relacionar o comprimento de onda com a energia das partículas. Tá joia? Então, isso aqui é tão útil que a gente usa o tempo todo quando a gente está fazendo coisas em síncrotron. Continuemos. Quando a gente fala de ondas, existem outras propriedades além de comprimento de onda. Então, aqui eu tenho uma imagem que representa uma onda eletromagnética. O que é importante dizer aqui, porque a onda eletromagnética tem esse nome porque ela tem tanto uma componente elétrica, um campo elétrico que oscila no tempo e no espaço, e um componente magnético que oscila no tempo e no espaço, uma onda eletromagnética, uma onda magnética, uma onda elétrica. Isso sempre é assim, você sempre tem uma componente elétrica associada com uma componente magnética. Importante é que a direção de oscilação do campo elétrico é perpendicular à direção de oscilação do campo magnético. E ambos os campos oscilam nesse plano que é ortogonal, perpendicular à direção de propagação. Então, a onda se propaga numa certa direção e os campos oscilam no plano perpendicular. Tá joia? A maior parte das vezes, a gente está interessado na parte elétrica do campo eletromagnético, porque os efeitos desse campo elétrico são muito mais fortes do que os efeitos do campo magnético. Existem situações que o campo magnético é importante também, tá bom? Mas hoje, para o que a gente vai falar, a gente usa o campo elétrico principalmente. E tanto é assim que o campo elétrico define uma das propriedades importantes da radiação eletromagnética, que é a polarização. Polarização quer dizer o seguinte: em que direção o campo elétrico oscila? Ele oscila sempre na mesma direção? Se é o caso, então provavelmente você tem uma radiação polarizada. Se ele oscilar no plano vertical, é uma polarização linear vertical. Se ele oscilar sempre, o campo elétrico, se a gente girar essa figura e ele oscilar no plano horizontal, a gente diz que a gente tem uma polarização linear horizontal. É extremamente importante diferenciar essas duas situações, porque isso é empregado muitas vezes durante os experimentos em síncrotron. Então a gente tem polarização linear, é quando o campo elétrico oscila sempre na mesma direção, pode ser vertical, horizontal ou qualquer direção intermediária. Vertical e horizontal é os que a gente está mais acostumados, tá bom? Existem outras possibilidades de polarização. Você pode não ter polarização nenhuma. Uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela não tem polarização porque a direção do campo elétrico ela varia o tempo todo. Existe de forma aleatória, mas existe forma de você modificar a direção do campo elétrico de forma não aleatória. Eu estou representando aqui. Nessa figura, a gente está representando a polarização de algumas possibilidades. A primeira é aquela que eu digo, eu só estou indicando aqui como está oscilando o campo elétrico. Vejam que eu não estou representando o campo magnético para simplificar a figura. Então, nesse caso aqui, a gente tem a projeção da oscilação do campo elétrico é sempre uma linha. Então, a gente tem a polarização linear, similar àquilo que nós havíamos comentado aqui. Existe a possibilidade desse campo elétrico estar girando periodicamente em função do tempo e do espaço. Nesse caso, a gente fala que a gente tem polarização circular se essa projeção for perfeitamente circular. Mas ela pode ser intermediária entre linear e circular e termos polarização elíptica. Uma das propriedades muito importantes de um síncrotron é que justamente um síncrotron pode gerar radiação em que você controla a polarização emitida. Pode ser linear, circular ou elíptica. Na maior parte das vezes, nós estamos interessados sempre em polarização linear, vertical e horizontal,
e polarização circular. E notem que a polarização circular tem dois tipos. Pode girar num sentido horário ou no sentido anti-horário. No caso aqui, dependendo da direção que você olha, tá bom? Se você olhar aqui, vendo o fóton chegar em você, isso aqui é horário, senão ele é anti-horário. Mas o fato é que tem duas possibilidades. Então a gente fala, em geral, de 4 tipos de polarização. Polarização linear vertical, polarização linear horizontal, polarização circular à esquerda e polarização circular à direita. São os 4 tipos de polarização básicos que são utilizados cotidianamente no síncrotron. Continuemos aqui agora. Então a gente já viu que ondas, que a radiação eletromagnética pode ter um caráter de onda ou de partícula. Em caso de ser onda, ela tem essas características inerentes às ondas, né? Comprimento de onda, frequência, velocidade e polarização. Olha as características que nós estamos relembrando da radiação eletromagnética, tá bom? O fato é que existem ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos ou, equivalentemente, de frequências. Isso aqui é uma figura que você pode encontrar na Wikipedia. E aqui a gente tem o famoso espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético cobre ordens de grandeza muito amplas. É uma das grandezas físicas que tem a maior amplitude de ordens de grandeza. Vai desde o muito grande, que são, se você pensar em comprimento de ondas muito grandes, que são as ondas de rádio, que tem quilômetros, dezenas de quilômetros, até comprimentos de onda muito pequenos, da ordem do tamanho do núcleo atômico, que são os raios gama. Mas nesse intervalo todo de tamanho de comprimentos de onda, todos ainda são radiação eletromagnética. Óbvio que dependendo da faixa de comprimento de onda, a interação é diferente, a gente vai ver isso. Mas a gente sempre associa, novamente, comprimento de onda, está aqui expresso, com um número, com a frequência. E o que é uma outra característica interessante de um síncrotron? Presta atenção aqui agora, ó, vai aparecer um quadrinho, exatamente. Um síncrotron, ele é caracterizado também por permitir a emissão de radiação eletromagnética em um amplo espectro. Em geral, dos síncrotrons, a gente vai desde infravermelho até raio-x. Gente, a definição de onde termina a ultravioleta, começa raio-x, onde termina raio-x, começa raios gama, é totalmente arbitrária. Não existe um consenso, não existe uma lei sobre isso, tá certo? Então, às vezes, o que um chama de raio-x, o outro chama de ultravioleta, e a gente vai falar disso um pouquinho melhor, tá bom? Esse espectro que está indicado aqui vai, por exemplo, esse aqui é exatamente o espectro que vai ser coberto pelos Sírios, com linhas que vão desde o infravermelho até os raios-x. E o que é legal de um síncrotron é que você consegue tudo isso em diversos experimentos ao mesmo tempo. Então, enquanto um pessoal está usando infravermelho, outro pessoal está usando ultravioleta. E lá atrás um outro está usando raio-x. Essa é a versatilidade do síncrotron. Você consegue ter vários experimentos rodando em paralelo, utilizando diferentes regiões do espectro eletromagnético. Ou utilizando o mesmo espectro magnético para diferentes técnicas experimentais. A gente vai falar dessas técnicas em breve. Mas eu queria encerrar daí essa parte sobre radiação eletromagnética, relembrando uma outra característica importantíssima da radiação eletromagnética e que faz com que o Sirius seja o Sirius. A próxima característica que eu quero lembrar com vocês é sobre a coerência de uma fonte de radiação. O que é coerência? Tem a ver com se todas as ondinhas emitidas pelaquela fonte estão oscilando juntas em fase, tá certo? Por exemplo, um laser é uma fonte de radiação extremamente coerente. Uma lâmpada incandescente representada aqui é uma fonte de radiação não coerente. Mas agora se segura aí porque o assunto é um pouquinho mais interessante. Presta atenção, existem duas definições de coerência, ou existem, melhor dizendo, existem dois tipos de coerência que a gente quer definir. Primeira delas,
A luz emitida por uma lâmpada ela não é coerente porque ela tem diversas cores. A luz branca é composta de diversas cores. Fora isso, a luz branca, essa fonte ela é bem extensa. Você tem frentes de onda saindo de um lado da lâmpada, do meio da lâmpada e do outro lado da lâmpada. E cada uma está saindo num tempo diferente, com uma fase diferente. Então, o fato é que você não tem uma coerência muito grande entre as diversas frentes de onda que saem dessa lâmpada. Você tem de diversas cores, que eu estou representando esquematicamente aqui pelas diversas cores, e assim, elas não se sobrepõem muito bem, porque cada uma sai de uma região diferente da lâmpada. Então, esse feixe aqui, essa radiação eletromagnética emitida pela lâmpada, ela não é coerente nem no espaço e nem no tempo. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Eu posso melhorar essa situação um pouquinho mais em termos de coerência se eu colocar um anteparo na frente da luz com um furinho. Esse furinho vai servir como uma nova fonte de radiação, só que em vez de ser extensa, ela vai ser pequena. Esse furinho pequeno vai permitir que eu tenha agora frentes de onda que são geometricamente coerentes, tá certo? Então a gente fala que no espaço elas são coerentes. Uma fonte de radiação, para ser espacialmente coerente, ela tem que ser pequena. Quanto menor, melhor. Mais coerente vão ser essas frentes de onda. Mas aqui a gente ainda tem frentes de onda de diversas cores. Para melhorar isso ainda mais, a gente coloca um filtro aqui. Esse filtro deixa passar apenas uma cor. E as que passa daqui para frente são frentes de ondas que são espacialmente coerentes e também ao longo do trajeto delas elas têm a mesma cor. A gente fala que elas são longitudinalmente coerentes. Então, assim, existem dois tipos de coerência que eu quero definir aqui. A coerência transversal, que quer dizer que tem a ver com uma fonte extensa ou uma fonte curta, uma fonte pequena, e a coerência longitudinal, que tem a ver se você tem um único comprimento de onda ou vários, tá bom? Então, uma boa fonte de radiação coerente, ela tem que ser pequena e monocromática, ou seja, uma única cor. A gente vai utilizar muito esse termo monocromático. Deixa eu avançar aqui para não atrasar muito. Então aqui a gente já definiu algumas características das ondas eletromagnéticas que são importantes. A gente falou da dualidade onda-partícula, a gente falou que dentro dessa dualidade a gente define energia e momento para as partículas, que isso a gente chama de fótons. Quando a gente fala em ondas, a gente define velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência. A onda, quando a gente fala de ondas, a gente fala também de polarização e coerência. Se você tiver uma possibilidade, dá uma relembrada, uma recapitulada nisso, porque isso são as propriedades mais importantes das ondas eletromagnéticas para aquilo que vai vir agora, tá bom? E com isso a gente encerra essa parte inicial sobre recapitular as propriedades das ondas eletromagnéticas e seguimos para falar de síncrotrons. Vamos ver o que são os síncrotrons. Eu coloquei aqui, ó, síncrotrons acelerando elétrons para produzir radiação. E é exatamente isso. Um síncrotron, ou a luz síncrotron, é a radiação emitida por elétrons que são acelerados. Mas não são quaisquer elétrons e não é qualquer aceleração. Você pode ter, por exemplo, um elétron que você bate em algum material. Esse elétron vai ser desacelerado. Nessa desaceleração, ele perde energia e emite radiação. Esse é o tipo de radiação emitida por um tubo de raio-x quando a gente vai tirar uma chapa do dente, por exemplo. Um síncrotron não é assim. O síncrotron, ele desvia a órbita de um elétron que está andando no vácuo. Então, existe todo um mecanismo para fazer com que os elétrons se mantenham em um movimento circular ou quase circular, a gente vai ver os detalhes disso, um movimento fechado, uma órbita fechada. Existe todo um mecanismo para manter esses elétrons numa órbita fechada, e esses elétrons são desviados da trajetória deles, a gente vai ver isso como daqui a pouco, e portanto, quando são desviados, eles sofrem uma aceleração centrípeta. Lembra? Isso é um exemplo muito legal para eu falar para os alunos de onde que entra a tal da aceleração centrípeta. Quando você desvia a trajetória de um elétron que tende a ir reto para ele ser desviado, você imprime uma aceleração centrípeta. E toda carga acelerada emite radiação. Isso acontece na antena de um celular.
tanto na antena lá que recebe o sinal, quanto no nosso aparelho celular, tá certo? São os elétrons acelerados na antena dele que emitem as ondas eletromagnéticas que fazem a comunicação. Aqui no caso, a aceleração não é ir para frente e para trás, mas é centrípeta. Só que se você tiver esse elétron numa velocidade que não é comparável à velocidade da luz, uma velocidade pequena, essa emissão é praticamente isotrópica, ou seja, ela vai em todas as direções praticamente, tá certo? É uma aproximação isso. Faz o mesmo desvio, só que em vez de um elétron de baixa velocidade, um elétron que está com velocidade praticamente igual à da luz. Um elétron que nesse caso é relativístico. Quando você usa um elétron relativístico para desviar, ele emite radiação também, só que devido a todos os efeitos da relatividade do Einstein, lá que o Einstein descreveu, essa radiação já não é mais isotrópica. Essa radiação é concentrada num cone. E esse cone é como se estivesse vindo aqui para frente da sua. Ele é como se fosse uma lanterna, sabe? O carro que faz um carro de noite fazendo uma curva, essa aqui seria a luz do carro que você está vendo. E ela só acende quando ele faz a curva, tá certo? Então, só quando tem a curva, quando tem aceleração centrípeta, é que o elétron emite essa radiação extremamente colimada em função de um cone, tá certo? Isso é a radiação síncrotron. Pra gente, daqui para frente, é como isso é feito, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês porque... Eu não vou mostrar para vocês por que o elétron faz isso, mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz o elétron produzir essa radiação. Antes disso, um pouquinho de história. A radiação síncrotron, ela já foi, a parte teórica dela já tinha sido descrita antes do Einstein fazer a teoria da relatividade, na verdade. Logo que o pessoal começou a estudar, que o Maxwell soltou as equações de Maxwell, que o pessoal começou a estudar, que o elétron foi descrito no final do século XIX, o pessoal já começou a se perguntar, e se o elétron tivesse uma velocidade muito alta, uma velocidade próxima da luz? Isso já tinha sido descrito. Existe em física, a gente fala dos potenciais de Linard. O potencial de Linard era um físico francês que calculou como seriam essa emissão de uma partícula carregada, eletricamente carregada, com velocidades próximas à da luz. E aqui tem uma outra pegada que eu gostaria de falar, que seria legal comentar com os nossos estudantes, porque tem isso. Às vezes a gente coloca o Einstein foi um gênio, o Einstein tem todo o mérito do mundo, eu acho, mas ele não tirou a teoria da relatividade da cartola. Ele se baseou em uma série de trabalhos que vieram antes dele, tá certo? Trabalhos importantes, de grandes nomes, tá joia? Que já tinham colocados tijolinhos que permitiram o Einstein dar o salto para a teoria da relatividade. Então, isso é interessante notar como que a ciência funciona. Você vai construindo coisas. De repente, às vezes, você tem um salto muito grande, como foi o que o Einstein fez. Mas o Einstein não saiu do zero, ele já tinha uma bagagem muito boa. Mas isso é a parte da teórica. A parte experimental, a primeira visualização foi feita em abril de 47, pela General Electric. O que é mais interessante aqui, ó, aqui está o síncrotron que eles usaram. Na verdade, isso aqui é só o tubo onde os elétrons andam em círculos. Ele fica aqui no meio desse eletroímã enorme, tá certo? É o campo eletromagnético gerado aqui que faz com que os elétrons fiquem orbitando em forma circular. Isso aqui é a lei de Lorentz, que faz com que diz que quando você tem um campo magnético e a partícula quando você tem uma partícula carregada que tem uma certa direção de movimento e perpendicular a um campo magnético, ela recebe uma força perpendicular a esse plano do movimento e do campo magnético. Essa é a força de Lorentz, essa força é que é responsável por manter o elétron aqui quietinho, orbitando dentro desse tubo. E foi nesse tubo aqui que eles observaram pela primeira vez, e essa máquina aqui, na verdade, era uma máquina, olha, por mais interessante que seja, isso aqui na época, o pessoal estava procurando geradores de raio-x cada vez de energias, de fótons de energias cada vez mais altas, para fins industriais, para fins médicos, e a General Electric, a Siemens, eram grandes fabricantes de tubos de raio-x. Isso aqui era para ser um gerador de raio-x. Só que apareceu aqui uma luzinha que foi um técnico que observou.
E essa foi a primeira observação, o técnico em usinagem, o técnico Floyd Haber, foi o primeiro a ver realmente a radiação síncrotron que foi emitida na região do visível. Com isso dito, o fato é que a radiação síncrotron, essa foi a primeira vez que foi observada, produzida artificialmente. Mas existe radiação síncrotron natural. Vocês sabiam? Na verdade, a maior parte da radiação que existe no universo é produzida de uma forma análoga à radiação síncrotron. Aqui eu estou trazendo essa foto maravilhosa que é da nebulosa do Caranguejo, tá certo? Essa aqui é uma foto de luz visível. Você tem fotos dela em diversos espectros, porque ela emite em diversas áreas. Essa foto de visível aqui mostra a nebulosa do Caranguejo. O que é legal da nebulosa do Caranguejo é porque essa nebulosa é o resultado de uma explosão de uma supernova que foi provavelmente registrada em 1054 e foi registrada por astrônomos chineses, árabes, hindus, e todo esse registro mostra que nesse ano surgiu um segundo sol no céu. Era uma estrela tão brilhante que dava para ser vista durante vários dias, ela foi vista mesmo durante o dia. E depois, durante a noite, durante meses ela foi vista até que sumiu. Isso foi um dos registros mais fortes da observação da explosão de uma supernova. Eu estou dizendo isso porque no centro dessa nebulosa, resultante dessa supernova, existe um pulsar, que é uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons tem um campo magnético extremamente grande, muito alto, que se espalha, que vai até longe, muito longe dela. Esse campo magnético, interagindo com os íons que estão aqui, acaba aprisionando os íons, e os íons acabam circulando ali em torno desse pulsar, e cargas carregadas em torno de uma trajetória circular tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem radiação síncrotron. Então esse tipo de radiação é uma radiação muito comum no espaço sideral. E esse tipo de radiação pode ser até utilizado para estudar. O pessoal que faz astrofísica, eles usam muito essa radiação para caracterizar o pulsar, para caracterizar a nebulosa ou para caracterizar corpos celestes que atravessem na frente dessa nebulosa. Como se isso aqui fosse uma fonte de radiação e a nossa amostra atravessasse aqui. Daí você tem que ter um detector, em geral, é um telescópio que fica em órbita, tá bom? Mas com isso eu queria mostrar para vocês que a radiação síncrotron pode ser natural também. Esse é um outro aspecto muito legal de comentar, e na verdade esse foi um dos primeiros aspectos utilizados da radiação síncrotron, que foi em astrofísica. Para falar da radiação síncrotron que é feita na Terra, a gente tem que falar de gerações. Aquela foto que eu mostrei para vocês, a ideia do pessoal não era gerar radiação síncrotron, na verdade a ideia era outra. Aceleradores maiores foram criados para fazer colisão de partículas, para estudar física nuclear. E esses aceleradores tiveram que usar tecnologia que mantém elétrons ou prótons em órbita circular. E se você tiver uma órbita circular, uma órbita fechada, você vai ter geração de radiação síncrotron. E isso era um problema para eles. Só que o pessoal que queria usar essa radiação pediu para usar, e na década de 60 começaram a usar isso de forma parasítica. Já que não tinha como evitar, deixa o pessoal usar. A utilização dessa radiação foi tão bem sucedida, tantas coisas interessantes aconteceram, que começaram a crescer, fabricar, a montar fontes dedicadas só para produzir radiação. Nesse caso, já não era mais a intenção do acelerador, não era mais fazer colisão, era só deixar as partículas ininterruptamente circulando para produzir radiação. Essas foram chamadas as fontes de segunda geração de síncrotron. Na década de 90 veio a terceira geração, que foi uma otimização daquilo que a gente chama de brilho. Eu vou definir brilho para vocês no momento, mas guarda isso, a terceira geração é a otimização do brilho. E a quarta geração, da qual o Sirius faz parte, é quando esse brilho chega no máximo. A gente está no limite do que a física permite a gente ter em termos de brilho. Mas guarda aí, a gente vai definir brilho daqui a pouquinho. E como funciona um acelerador desses? Essa aqui é uma visão esquemática do Sirius, em que a gente divide os componentes. Na verdade, o que você faz você tem
em algum lugarzinho lá dentro dos Sírios, você tem um acelerador que pega elétrons que estão parados e começa a dar energia para eles. A gente sempre fala da energia dos elétrons em elétron-volts, tá bom? Essa energia, então assim, um elétron que sofre um potencial de 1 volt tem 1 elétron-volt. Então esses elétrons são gerados num canhão de elétrons que aceleram eles com um potencial de 90 mil, tá errado aqui não é 70, é 90 mil volts. Então eles chegam até 90 kV. Depois tem um outro tipo de acelerador, porque já não dá mais para colocar um potencial estático nesse caso, você precisa de um outro tipo de acelerador, que se chama acelerador linear, que aumenta ainda mais a energia desses elétrons. Eles vão dos 90 kV para 150 milhões de elétron-volts. É como se você tivesse 150 milhões de volts entre duas placas. Isso não dá para fazer em placa, aplicando potencial entre duas placas. Então você tem que ter outras formas de acelerar. E é aí que entra toda a ciência da aceleração de partículas. Uma vez acelerados a 150 milhões de volts, esses elétrons entram num anel que aumenta ainda mais a energia deles. Esse anel é chamado de booster e aumenta de 150 milhões de volts até 3 bilhões de elétron-volts. Esses são os elétrons que a gente quer. E esses elétrons saem do booster e entram num outro anel que é concêntrico, está aqui pertinho, e que fica girando lá por horas e horas e horas. Os elétrons ficam girando lá a 3 gigaelectronvolts. Então a gente define 4 etapas de produção de elétrons relativísticos aqui. O canhão de elétrons, o acelerador linear, o booster e finalmente o anel de armazenamento. O anel de armazenamento, ele não aumenta a energia dos elétrons, ele só repõe a energia que os elétrons perdem. Os elétrons perdem energia? Perdem. Cada vez que eles emitem radiação, eles perdem energia e essa energia tem que ser reposta. Isso é reposta por cavidades de radiofrequência. Mas aqui está tudo em amarelinho e aqui são porque a gente está falando de elétrons. A partir daqui, em algum momento, o elétron faz uma curvinha e emite radiação. Ele emite radiação na tangente da trajetória dele. E aqui eu estou representando uma linha longa. Essa linha pega essa radiação. Isso aqui é uma linha de luz, é o instrumento que pega a radiação emitida pelos elétrons. Os elétrons continuam, mas a radiação é emitida na tangente. A linha de luz pega essa radiação e utiliza. Vamos continuar aqui. Como é emitido isso? A forma mais simples de emitir radiação é através do dipolo magnético, que é o que mantém os elétrons dentro da órbita fechada. Então, na verdade, um síncrotron não é um círculo. Um síncrotron do tamanho dos Sírios não é um círculo, é um polígono. E no vértice de cada um desses polígonos tem um dipolo magnético. Esse dipolo, o elétron vem em linha reta de lá, sofre a força de Lorentz com o campo magnético do dipolo e é defletido para continuar na sua trajetória. Então, no Sírius são 20 dipolos desse. Na verdade, ele é dividido em cada vértice, então são 5 dipolos separados para melhorar as características do anel. E essa é a forma tradicional. Os anéis de primeira, segunda geração sempre usaram a radiação de dipolo. Existe uma outra forma de você produzir radiação que é entre um dipolo e o outro, onde os elétrons andam em linha reta, a gente chama isso de trecho reto. A gente tem um dispositivo que é inserido nesse trecho reto, então a gente chama isso de dispositivo de inserção. E esse dispositivo nada mais é do que uma série de ímãs devidamente orientados que fazem com que os elétrons, também por força de Lorentz, chacoalhem um bocado. Esse chacoalhar emite uma radiação muito forte, tá certo? Aqui eu estou mostrando alguns efeitos, algumas configurações de ímãs que podem ser usadas para polarização linear, aqui esse da esquerda, para polarização circular, o da direita, e o fato é que dependendo do tipo de dispositivo de inserção que a gente tem, e a gente chama esses dispositivos de inserção de onduladores, esse dispositivo de inserção pode produzir radiação linearmente polarizada vertical, horizontal ou circularmente polarizada, dependendo da posição desses ímãs uns em relação aos outros, tá bom? Então, os Sírios, os anéis de terceira e quarta geração foram feitos, otimizados para usar esses dispositivos de inserção. Eles têm um brilho muito maior do que os dispositivos, os dipolos.
E aí que eu queria definir para vocês o que tem de especial uma fonte de quarta geração. Aqui a gente vai definir o que é brilho. Então imagina duas fontes, o síncrotron antigo do LNLS e o síncrotron novo do LNLS. A gente chamava UVX e agora é o Sirius. O UVX tinha uma fonte grande com uma certa divergência. Quando você iluminava a sua amostra, você tinha essa intensidade diluída na sua amostra. Notem que hoje em dia, com toda a nanotecnologia, as amostras estão cada vez menores, então a gente tem interesse em ter feixes cada vez menores para estudar as amostras. Então, uma fonte boa é uma fonte intensa. Primeira coisa, tem que ter muito, não adianta ser só colimado, tem que ser intensa. Mas se ela é intensa e grande ou intensa e pequena, faz uma diferença. A gente vai definir isso. Ela tem que ter, se de preferência, ser coerente, porque diversas técnicas são coerentes. E o fato é que eu não vou entrar muito no detalhe, mas a fonte do síncrotron, ela não é contínua, ela é pulsada, e isso traz algumas possibilidades a mais experimentalmente. Então o que eu queria falar para vocês aqui é definir o brilho. O brilho é definido como o fluxo de fótons, quantos fótons saem daqui por segundo, dividido pelo tamanho da fonte, horizontal e vertical, e essa divergência, tá vendo? Porque você pode ter uma divergência grande ou uma divergência pequena. Então você divide o fluxo pela divergência horizontal e vertical, dentro de um certo intervalo de banda passante. Isso define o brilho. Numericamente, o brilho tem essa unidade estranha aqui, mas que a gente vai ver bastante. Eu estou mostrando elas aqui porque essa unidade vai aparecer para vocês ao longo do curso. Então a gente sempre vai estar falando em fótons por segundo, por milímetro ao quadrado, por miliradiano ao quadrado e por uma certa banda passante. Então a gente fala de 0,1% de banda passante em relação à energia que a gente está se referindo. Tá ok. Só para ter uma comparação de os números que o brilho envolve, naquela unidade doida que eu falei para vocês lá, o brilho de um dipolo comum está aqui, ó, da ordem de 10 na 15 fótons por segundo, milímetro quadrado, miliradiano ao quadrado, 0,1%. Existem dispositivos de inserção que são razoavelmente melhores que os dipolos, mas os onduladores que eu mencionei são bem melhores que os dipolos. Só que não são contínuos, mas isso aqui é o pico onde esse ondulador emite a radiação, a gente pode sintonizar ele, de forma que a gente pode usar o ondulador otimizado para o experimento que nós temos interesse. Então vejam, o que é importante guardar aqui é que o brilho varia muito e os onduladores são as fontes de maior brilho. E o Sirius, por ser uma máquina de quarta geração, é uma máquina que otimiza o brilho. Então a gente tem muitos fótons num espaço muito reduzido. Isso é importante. Existem diversos síncrotrons no mundo, tá certo? A gente não está inventando a roda aqui. Síncrotrons são equipamentos multiusuários muito interessantes que muitos países investem para ter, tá certo? A gente investiu, já faz 30 anos que nós tínhamos o síncrotron antigo. Na verdade, ele ficou 10 anos em desenvolvimento, 20 anos em operação. E agora ele foi fechado, o síncrotron antigo, para dar início ao Sirius, que a gente espera também tem algumas décadas aí de utilização. Eu queria mostrar para vocês umas fotos do Sirius. A gente falou do LINAC, o acelerador linear. Aqui é uma foto do acelerador linear. O acelerador linear é um lugar onde os elétrons surfam em radiação eletromagnética. Existem radiações de micro-ondas aqui que levam os elétrons e fazem eles acelerarem. Aqui é uma visão de dentro do túnel do anel. Você tem, na verdade, seria o túnel dos anéis, porque existe um anel na parede interna, que é o booster, e um anel mais complexo, mais externo, que é o anel de armazenamento. Aqui chegam os elétrons do LINAC, entram no booster, eles fazem a volta, são acelerados, e um pouco mais para trás, eles saem do booster e chegam por essa outra linha de transporte no anel de armazenamento. E do anel de armazenamento eles passam para as linhas, os elétrons produzem radiação e essa radiação é usada nas linhas de luz que estão representadas aqui. É bem difícil fazer uma foto boa de uma linha de luz porque elas são todas cobertas em geral com proteção radiológica, porque a gente tem que ter proteção para que o raio-x não chegue nas pessoas, né? Então assim, mas em geral são muitos tubos que tem aqui, tudo sob vácuo, e essa aqui é a vida
a aparência do hall experimental, do Sirius. A gente espera que ele esteja completamente lotado de linha de luz em alguns anos. Falando em linhas de luz, a gente está chamando as linhas de luz do Sirius com nomes da flora e da fauna. Várias dessas linhas elas já estão praticamente em operação, são essas linhas em verde claro aqui. Essas linhas, algumas já estão, a linha Manacá já foi até utilizada para fazer pesquisa do Covid, já tem artigos publicados do Covid. As linhas verdes são linhas que vão estar disponíveis em breve, elas são linhas que a gente chama da fase 1B, e as linhas em azul a gente espera conseguir financiamento em breve, está com financiamento em negociação junto ao Ministério, tá bom? Então cada uma dessas linhas, elas usam técnicas diferentes, regiões espectrais diferentes, e é isso que a gente vai falar agora, para que fazer toda essa instrumentação? Por que a gente tem que fazer isso? Eu vou tentar exemplificar com 3 exemplos rápidos aqui. Esses exemplos são bem estranhos, podem parecer estranhos, mas eu selecionei eles justamente pela curiosidade que eles podem despertar. Milhares de experimentos são feitos em síncrotrons anualmente pelo mundo todo. A maior parte desses experimentos, o cara traz uma amostrinha pequena, põe na frente do feixe e faz algum tipo de experimento. E como que isso funciona? A ideia é a seguinte, você tem a sua fonte de radiação, você tem a sua amostra, tá certo? Você conhece muito bem a fonte de radiação. E quando essa radiação interage com a sua amostra, diversos efeitos surgem, diversos fenômenos acontecem, e esses fenômenos geram algumas implicações, algumas outras propriedades, dependendo da sua amostra, as propriedades dos efeitos que são gerados pela interação dos fótons com a matéria são diferentes. Dependendo dos fótons também você pode ter elétrons emitidos, fótons que atravessam e são transmitidos, fótons que são reemitidos em direção diferente. Então tudo isso aqui, se você conhece muito bem a física por trás da interação da radiação com a matéria e conhece muito bem a radiação, eventualmente você consegue aprender alguma coisa sobre a sua matéria. E existem alguns fenômenos básicos dessa interação. O mais básico de todos é você transferir energia. Isso aqui é o fenômeno fotoelétrico, que foi o que o Einstein descreveu em 1905 e deu o prêmio Nobel para ele na década de 20. Então, o mais básico é o fóton ser absorvido por um átomo e arrancar elétrons desse átomo. Mas você pode ter a situação em que o fóton interage com o elétron do átomo, mas o elétron não é expelido. Em vez disso, o elétron reemite o fóton com a mesma energia que ele tinha. A gente chama isso de transferência de momento. Esse é um espalhamento elástico. Você muda o momento do fóton de uma direção para outra. E, finalmente, você pode ter uma coisa meio misturada. Você pode ter uma mudança da direção do fóton, que o fóton é reemitido com um comprimento de onda diferente. Parte da energia é depositada no átomo, mas parte ainda é reemitida na forma de um fóton de outra energia. Com esses 3 tipos de fenômenos, existem diversas técnicas experimentais que utilizam em diversas áreas. Aqui eu estou nomeando diversas técnicas experimentais, algumas técnicas experimentais. Assim, praticamente, se você pegar 3 letras e uma delas for X, é uma técnica de síncrotron, uma técnica de raio-x, tá bom? Vocês vão ouvir falar diversas dessas técnicas ao longo dessa semana. Eu não vou entrar no detalhe delas aqui agora, eu só vou mostrar para que elas foram utilizadas. Eu tenho 2 minutinhos aqui antes de ficar completamente atrasado. Meu primeiro exemplo é o que o pessoal utilizou o síncrotron para estudar a teia de aranha. Nesse paper aqui, o pessoal mostrou, essa figura tá ruim, mas assim, a gente tem uma aranha, uma néfila, que fica presa e ela fica continuamente emitindo teia de aranha que é enrolada num spinner aqui, nesse tamborzinho. Por que isso? A teia de aranha tem propriedades mecânicas formidáveis que a gente não consegue reproduzir de forma artificial. Inclusive, o problema é que as aranhas também não se dão muito bem, então elas não são muito aptas a serem criadas em colônias, tipo bicho da seda. Então, a gente gostaria muito de reproduzir a teia de aranha
de forma artificial. E para isso você tem que entender a teia de aranha. Então aqui tem um experimento de espalhamento de raio-x na teia de aranha. Fazendo isso ao longo da saída da teia de aranha aqui da aranha, você percebe que a cristalinidade dessa teia muda à medida que ela sai. Então existe uma reação que se dá logo que a aranha produz a teia, que muda a cristalinidade e provavelmente das propriedades interessantes da teia. Esse é um exemplo. O próximo que eu queria mostrar para vocês aqui é que o pessoal colocou um pão para assar na linha de luz. A ideia era acompanhar o processo tanto de fermentação quanto de assar o pão, fazendo tomografia de raio-x. E olha, esse aqui é um paper que eu peguei que tem a foto melhor, mas existem pelo menos 3 trabalhos que fizeram a mesma coisa em síncrotrons diferentes, onde o pessoal tentou utilizar espalhamento de raio-x para verificar como se dá esse processo de fermentação e de assar o pão, tá certo? Os processos que se dão. Isso para a indústria alimentícia é extremamente importante de ser conhecido. Finalmente, o meu último exemplo aqui é sobre múmias. O pessoal colocou uma múmia na frente de um síncrotron. E aqui a ideia era que, eu não vou mostrar os resultados, se vocês quiserem, dê uma olhada nesse paper, se eu não me engano ele é de acesso aberto. Essa múmia é de uma época do Egito em que ela é dominado pelos romanos, então é uma múmia bem característica porque ela tem os aspectos egípcios e uma pintura com estilo totalmente romano da face da pessoa que está lá dentro. Isso é uma pintura de uma criança, uma múmia de uma criança. O pessoal, sem abrir, conseguiu verificar por que ela morreu, quais os resultados, e tirar diversas informações sobre essa múmia sem se desfazer, sem interferir internamente nela. Então, mas vocês imaginem você levar uma múmia para um síncrotron, tá certo? Então aqui ela está sendo feito um experimento de ressonância magnética, que não é síncrotron, mas aqui é síncrotron. Então, para concluir, gente, com esses exemplos, são exemplos quase anedóticos, mas eu acho que eles são interessantes para serem mencionados. Eu queria fechar com o seguinte: síncrotrons emitem radiação num amplo espectro. Síncrotrons permitem o controle da polarização da radiação. E mais do que isso, síncrotrons eles têm uma alta taxa de coerência. A radiação emitida pelo síncrotron tem uma alta taxa de coerência. Você pode usar isso para muitos tipos de técnicas. E o Sirius, em particular, tem uma taxa de coerência excelente, porque é um síncrotron de 4ª geração. Isso tem a ver com o alto brilho. Se lembra? Coerência, quanto menor a fonte, mais coerente. Se a gente conhecer a radiação e a interação, a gente pode aprender alguma coisa sobre as amostras. Eu não falei aqui, mas eu queria deixar bem claro para vocês que síncrotrons são laboratórios multiusuários. Quem usa é a comunidade em geral, é toda a comunidade, não é só de dentro do síncrotron, não é só de dentro do CNPEM, é toda a comunidade brasileira e estrangeira tem acesso a esse equipamento, tá bom? Com isso eu encerro. Novamente, eu me coloco à disposição para responder, para deixar as coisas mais claras. Desculpem ter corrido tanto, mas aqui está meu e-mail. Se vocês quiserem, por favor, me contactem. Obrigado.